E aí, tudo bom? Oi. Bom, essa aqui é a Daiane Costa, do canal do Espinho de Histórias, tá? Hoje a gente trouxe ela aqui para bater um papo, né? E principalmente falar da iniciativa que ela fez, né? do projeto chamado Um Teto Todo Delas, inspirado na obra da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Tá? Pois bem, Daiane, no que se baseia, qual é o forte desse projeto, dessa iniciativa? Ela nasceu de uma coisa bem simples, assim, que foi quando eu estava arrumando meus livros e percebendo que eu tinha muito mais livros de autores homens. E eu fiquei me perguntando por quê. Porque eu tinha mais livros de autores homens e eu também lia muito mais livros de autores homens até então. Certo. Isso há uns 2 anos e meio atrás, né? Certo. E eu resolvi fazer esse projeto dessa inquietação, né? Primeiro eu pensei, eu quero ler mais mulheres. Costumo dizer que não é um projeto, por assim dizer, novo, porque já havia o Leia Mulheres, Certo. já havia um projeto também esqueci o nome da menina, mas era de um canal chamado Ponto Encanto, chamado Mulheres para Ler. E há diversas iniciativas do tipo. Mas eu pensei em fazer uma no meu canal também. E daí surgiram desafios de leitura, surgiu maratona literária. Eu modifiquei muito os meus próprios hábitos de leitura, de compra de livros. Certo. Hoje em dia acho que 90% dos livros que eu compro e dos que eu leio também são de autoras mulheres. Então mudou muito, tanto que hoje é uma coisa natural. Eu não penso, preciso comprar mais mulheres. Já é natural. Tanto que quando vem a vontade de ler um autor homem, é natural também, mas é bem menor número. Entendi. Mas veja, só para me ajudar a entender assim, mas por que precisa ser assim, em primazia que seja uma mulher? Eu acho que é questão de, primeiro, que eu passei minha vida lendo muito mais homens. Passei Certo. a vida inteira lendo muito mais homens. Então, talvez, até se eu contabilizar agora, eu ainda tenha lido mais homens que mulheres. Então, eu tinha essa necessidade de... Porque ler mulheres não é só por ler. Não é ler por ler. Certo. É ler para ver outras vozes, ver outras possibilidades de identidade ali na literatura. Porque ler mulher não é só ler a mulher branca, classe média, também é ler mulher indígena, mulher negra. Diversas preocupações que a gente também tem que ter quando a gente está lendo autores homens. Claro. Mas os homens, eles têm mais espaço, eles são mais publicados, tanto que eu tenho um exemplo de uma autora que hoje é super aclamada. Sim. Por exemplo, eu fui na Flip e ela tava... a fila para ver Conceição Evaristo, é a autora, né? Sim. Tava atravessando quarteirões. E ela é publicada por uma editora pequena que publica autores negros. E é mais difícil de achar livros dela. Se a gente for comparar isso com um autor que faz sucesso, mesmo um autor negro, ele tem um pouco mais de espaço. E se a gente for notando em cada autora, aquela autora que você gosta, contista, tal, ela... A partir de quanto tempo ela começou a ser publicada por uma grande editora? Ou seja, passou a ter mais visibilidade. Então é uma preocupação muito grande por visibilidade, por local de fala, porque mulher narrando também mulheres, eu acho que é algo muito mais interessante. E por uma série de situações, acabou que se tornou também um interesse muito genuíno da minha parte com o tempo. Se torna mais confortável você ver autoras falando, pessoas que tenham mais experiência em contar histórias que sentiram na própria pele. Sim, porque são vozes que precisam ser ouvidas. Porque, por exemplo, até quando eu leio homens, eu sou uma pessoa que me identifico politicamente como alguém de esquerda. Certo. E quando eu li, por exemplo, Mário Vargas Llosa, eu li
sabendo que ele era uma pessoa de direita. Certo. E discordo muito politicamente dele, discordo muito de posicionamentos dele, mas acho ele um autor incrível. Voltando isso para as mulheres, eu tenho uma gama inimaginável assim, de posicionamentos diversos, seja mulheres que são de esquerda como eu, ou mulheres que não são, mulheres que falam de maternidade sendo brancas de classe alta, e mulheres que falam de maternidade sendo pobres, sendo negras, vindo de uma realidade muito diferente, por exemplo. Porque maternidade também, apesar de eu ainda não ser mãe, é uma das temáticas que me agradam demais também na literatura feita por mulheres. Porque eu acho que tem como a gente primeiro observar culturas, né, diferentes, porque uma mulher africana vai falar de maternidade diferente de uma mulher canadense, que vai falar de maternidade diferente de uma mulher do Brasil, assim como uma mulher pobre do Brasil vai falar de maternidade diferente de uma mulher de classe alta, que mora num bairro de classe alta e que tem outras vivências. Eu acho que é também muito sobre isso, sobre vivência, e sem deixar claro, porque eu sou uma pessoa muito exigente com o que eu leio, certo. Então eu não deixo nessas escolhas de lado a qualidade literária. Sempre estou buscando também a qualidade literária. Eu creio que seja bem diferente também, assim, uma mulher, por exemplo, seja do Rio Grande do Sul, ou outra que vai parir o seu filho, uma indígena que vai parir no Rio Amazonas. Sabe? São realidades, eu acredito que sejam realidades bem diferentes também. Assim, para mim é interessante para conhecer novos autores, novas vivências, novos pontos de vista, entendeu? Eu não sei, eu nunca pensei, nunca me liguei assim em justamente pensar no gênero. Eu infelizmente não tive contato com essa obra da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Assim, qual foi a impressão que você teve, assim, que lhe inspirou para dar o mote a esse projeto? A inspiração do título em si foi a seguinte, que a ideia principal desse livro, que é um livro de ensaios da Virginia, é que ela diz que uma mulher, antes de escrever, ela tem que ter um teto todo seu, ou seja, para uma mulher conquistar, até para uma mulher conquistar o seu, por assim dizer, o seu lar, e não só o seu lar, porque muitas mulheres têm um local que pode chamar de casa, mas a elas são dadas atribuições domésticas. Ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da comida, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar de uma série de coisas que muitas vezes o homem não tinha. E na própria história, a gente vai lembrar de autores, até autores clássicos, eles tiveram a oportunidade de escrever, de ter aquele momento de isolamento para escrever os seus livros, que talvez as mulheres deles não teriam, porque elas estavam com outras atribuições. Então, ter um teto todo delas é um local que ela pudesse também trabalhar. Que ela se sinta à vontade para... Que ela se sinta à vontade e que realmente tenha um tempo disponível para destinar a escrita. Então acho que isso também já vai colocando aí a diferença entre homens e mulheres, mas eu acho que também não é a única. A gente não pode falar da diferença de gênero sem falar das diferenças, por exemplo, sociais, culturais. As diferenças sociais, elas vão marcando ainda mais esses territórios, demarcando ainda mais, porque quanto mais pobre é essa mulher, menos acesso à informação ela tem, menos acesso a métodos contraceptivos ela tem, menos acesso a uma série de coisas ela vai ter. E não é que ela não tenha talento para essas coisas, não é que ela não tenha de forma alguma oportunidade. Mas, por exemplo, para ficar na que eu citei, a própria Conceição Evaristo, ela trabalhou um bom tempo como empregada doméstica. Foi? Para custear os estudos dela, e ela chegou a ter uma formação acadêmica. Sim. Mas o caminho dela, por exemplo,
Não é o mesmo caminho de uma Heloísa Buarque de Holanda, por exemplo, que é uma mulher de classe mais alta. Entendi. Então são caminhos assim demarcados de maneira bem diferente. São caminhos e formas de narrativa, pontos de vista totalmente diferentes. Exatamente. Eu não sei, porque eu meio... Por exemplo, eu posso falar... não sei, não vou dizer que possa ser diferente da maioria, porque eu não sou. Mas assim, meu ponto de vista sempre fui criado num ambiente em que todo mundo trabalha, todo mundo faz tudo, todo mundo... para você ser mais respeitado, você tem que ser independente. Então, você fazer as suas coisas, saber se manter no mundo. Eu acho tão não sei, assim, eu acho do ponto de vista assim, tão triste uma pessoa dizer, eu posso fazer tudo, mas assim, é você brigar com as coisas e você realmente não tem independência na coisa que você faz, sabe? Você se manter, saber ter sua opinião e seu ponto de vista no mundo, você sempre ficar seguindo o que os outros falam, ou repetindo, como o pessoal de direita gosta de fazer. Né? Eu também, as únicas autoras mulheres realmente você tem razão. Eu só tive, assim, o perfil é muito mais de mulher de classe média, sei lá, vamos lá, Robin Hobb, Agatha Christie, vamos lá, a Buarque de Holanda. Realmente é difícil, é bem complicado. Ela a gente percebe que a própria Heloísa Buarque de Holanda, eu estava ouvindo ela ontem num podcast, Café da Manhã, acho que é da Folha de São Paulo, e a gente percebe que ela tem uns posicionamentos e algumas coisas que são muito acertadas, mas ela teve todo um acesso a uma educação de qualidade que muita gente não tem. Um acesso privilegiado. É bem diferente de pessoas que tiveram que ir por outros caminhos, talvez elas por caminhos bem diferentes, assim, tendo que trabalhar e estudar naquela hora que dá tempo, nas madrugadas e tal. Não é que ela tá errada em ser privilegiada, mas a gente tem que marcar bem essas posições. De quem teve privilégio e de quem não esteve, né? Isso já diferencia bastante o local das pessoas no mundo. Assim, como a paixão pelos livros, pela leitura, pegou você? Eu acho engraçado porque eu não sou uma pessoa que posso me dizer amante dos livros desde criança. Eu lia, mas eu era aquela leitora preguiçosa. Certo. Eu lia um livro aqui pra nunca mais, demorava muito pra terminar e depois lia outro. É tipo obrigado pela escola? Não era obrigada, era por vontade, mas eu era muito realmente preguiçosa. Demorava, protelava aquilo dali, lia mais revistas, gibi, mas eu já era leitora, né? Eu já me considerava Entendi, leitora. Por acaso você começou como adolescente, como já criança? Adolescente, e livros assim mais literários da adolescência para a vida adulta. E comecei a realmente me apaixonar, assim, de fato, quando eu ganhei um livro de Jane Austen, da minha prima. Jane Austen. E comecei a ler e gostei bastante. Que era um compilado dos 3 livros: Orgulho e Preconceito, Persuasão e Razão e Sensibilidade. Caramba. Aí, daquela Martin Claret, eu acho que ainda existe. Tá em outra edição, mas existe ainda. E era bem legal, assim. Eu também comecei como adolescente e tal. Mas eu acho que eu comecei com aqueles livrinhos assim. Meus pais incentivavam a gente desde criança, mas começavam com aquelas coleções da Disney, bem, sabe, aquelas revistinhas em quadrinhos. Lia muito também. Aí, eu me lembro que o primeiro livro mais complexo, sabe, só que eu não tinha repertório para poder entender. Eu só fui entender quando eu reli ele, anos depois, que foi o Júlio Verne, aquele 20 Mil Léguas Submarinas. Depois é que eu fui
comecei a gostar de ficção científica e outras coisas. Mas assim, na época eu realmente não tinha repertório para assim, compreender o cerne da obra, né? Porque às vezes a linguagem é muito elevada para a educação da gente, né? A gente realmente... Você acha que existe assim, uma falta muito grande para autores com uma linguagem mais coloquial, mais direta ao público? Não, eu acho que tem esses autores também, mas eu acho que uma coisa que eu queria que alguém tivesse me dito quando eu era mais jovem, Sim. era que eu não precisava entender 100% da obra. Porque às vezes a gente fica naquela mania de que a gente tem que entender 100%. E hoje, com 30 anos de idade, eu não entendo 100%. Eu tento entender o máximo possível daquilo dali. Certo. Mas às vezes até o limite da cultura da gente e tal não permite entender. Porque não é uma palavra ou outra. Às vezes é um contexto que a gente não tem, alguma coisa que a gente não sabe. E às vezes a gente vai entender mais na frente, vai entender numa releitura. E a gente tem que se desprender dessas coisas. Porque não dá pra entender a completude de nada, na verdade. A gente, tanto é que a gente faz idioma, e os professores de idiomas dizem que não dá pra dominar uma língua estrangeira 100%. Porque nem a nossa própria a gente domina. A gente não consegue ter palavras. Pois é. E então eu me diria isso. Eu acho que tem autores sim que tem uma linguagem mais simples, mas a gente deveria dizer isso também para os jovens. Leia, foque mais na história e não se preocupe tanto assim em entender tudo, que talvez você não vai entender tudo mesmo. Às vezes você tá num momento aí pensa, então aquilo do livro queria dizer isso. Tipo, um momento nada a ver, muito tempo depois da leitura você vai, algo faz alusão àquilo. É muito... Leitura também, às vezes, é algo muito abstrato, a questão da interpretação. Às vezes você entende... Você tem um entendimento melhor quando você começa a falar sobre a obra, né? E assim, por isso que eu acho que tem tanta necessidade de... Dependendo da importância da obra, de obras comentadas, né? Tem muito comentário em cima das obras, né? Pra você entender contexto, muita coisa. Eu acho que também a gente, as pessoas comuns, deveriam comentar mais o que leem. Deixar de ter medo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, quem sou eu para fazer tal comentário? Não, mas fulano de tal sabe fazer. Não, eu acho que todo mundo é capaz. Se leu, alguma interpretação deve ter tido. Às vezes só tem medo mesmo de falar e de... Eu não sei, externar isso mesmo. Eu acho... Assim, eu não tenho a formação que você tem na área, tá? Assim, específica em letras, sabe? Em literatura, letras, comunicação, linguagem, sabe? Mas assim, eu acho que pra você fazer uma boa resenha, eu acho que começa primeiro com que aquela obra de arte toca a gente, sabe? Dá aquela impressão, sabe? Assim, eu acho que não se precisa saber muito para você demonstrar o que você sentiu com aquela obra, o que você aprendeu com aquilo, entendeu? Tá, mas assim, também assim, é uma questão de opinião, tá? Mas assim, isso também não dá licença pra você falar qualquer besteira, tá? Dizer que a Terra é plana, essas coisas não, tá? É verdade. Beleza? Só pra avisar. Mas assim, dizer o que sente, o que aprendeu com aquilo, entendeu? Poder ter oportunidade. Muita gente faz essas resenhas até pra poder discutir com outras pessoas, né, que também gostaram da obra, tá? Para um melhor aprendizado, entendeu? Assim, por exemplo, eu peguei essa obra aqui, essa bendita desta obra aqui, desculpa. Eu poderia dizer assim 1000 coisas do que diz essa obra, tá? Mas assim, eu jamais vou saber falar várias coisas disso aqui, tá? Eu jamais vou poder dizer melhor do que alguém que sente isso aqui na pele, tá? Que aliás, isso aqui é seu, tá? Obrigada. Certo, assim, eu jamais vou saber dizer assim
Eu poderia repetir todas as informações que tem aqui, que são muito interessantes, mas não substitui o que uma pessoa sente na pele, tá? A sua experiência de vida e como pode complementar as informações que são dadas, tá? Que eu acho que é uma obra bastante importante e obrigatória para todo mundo, certo? É verdade, uma coisa, inclusive, que as pessoas comentam às vezes, tem um autor, a gente tá falando de mulheres, mas eu acho que essa fuga não tem tanto problema. Mia Couto, não sei se você conhece. Certo. Ele é um autor branco, mas é africano. Certo. Então muita gente diz que ele se apropria de coisas tal, que não é da cultura dele, porque ele não é negro. Eu meio que concordo. Certo. Mas ainda assim, eu acho que a obra dele tem valor por ele ter aquela vivência ali em Moçambique e tal. Ele sabe do que ele está falando. Ele narra com maestria. É um dos meus autores preferidos, inclusive. Certo. Mas eu não retiro a problematização do pessoal, não. Eu até concordo. Porque assim, eu acho que eu cheguei num nível assim que até o meu autor preferido, a minha autora preferida, pra mim, não estão isentos de crítica. Porque Certo. tem gente que acha, né, que não pode criticar e é perfeito, não fale. Porque essa é a visão idealizada demais, assim, né, de uma pessoa que a gente admira, de um autor que a gente admira. E eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. Gosto muito, mas entendo esses questionamentos. E até concordo. Eu não sei, eu acho que obras, qualquer obra escrita, tá, são obras de ponto de vista subjetivo, né? A gente não pode tratar essas obras como cláusulas pétreas. Nunca, sabe? nunca. Entendeu? Tudo muda, a interpretação das coisas mudam, sabe? A forma como a gente vê as coisas muda, sabe? Tem um autor, um frei, ele chama o nome do livro é Arte da Prudência. É considerada uma resposta direta ao Príncipe de Maquiavel. Ele diz principalmente que até a personalidade, tudo a gente muda, tudo a gente se transforma. A nossa personalidade é igual à nossa pele, ela muda de 7 em 7 anos, segundo ele. Tá? Isso faz sentido, a gente não pensa da mesma forma como é criança, adolescente, adulto, até mais velho, entendeu? Então, assim, eu acho que não existe essa questão de você tratar uma obra, de você não poder fazer uma crítica, não concordar, discordar, entendeu? Porque a gente não pode ficar assim, tentar inventar uma coisa e dizer que refutou, sabe? É a moda na internet, entendeu? Mas não é assim. A única coisa que eu tenho raiva é o pessoal que diz assim: eu não vou ler tal. Primeiramente que todo mundo tem direito de ler ou não ler o que quiser, porque a gente escolhe primeiramente que vai ler. Mas tipo, não vou ler fulano porque ela, fulano ou fulana, né? Porque ela não fala sobre o ponto de vista da ótica negra, não vou ler. Até respeito, mas eu não tenho esse posicionamento. Porque, por exemplo, tem uma autora chamada Sheila Hiti, que eu tô com o livro dela, que eu ainda não li, certo. Maternidade. Ela estava na Flip e ela falou uma coisa que eu e minha amiga a gente tava lá, falou, poxa, ela falou uma coisa agora que deixou claro que ela é muito privilegiada. Certo. Porque eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas era algo sobre maternidade que não era realidade para quase nenhuma mulher que a gente conhece. Sim. Aí a gente começou a conversar, mas talvez para a realidade dela, no país dela, isso faça sentido. Então, assim, não é que isso tem que virar a nossa verdade, mas é a dela. E só isso, talvez. A dela e de algumas mulheres. É tipo, ela falou tipo, não faço ideia do que ela disse. É porque eu não me lembro a frase, mas foi algo assim não, porque toda mãe... Era alguma generalização. Certo. E que fugiu totalmente a nossa realidade. Eu não digo que fugiu a realidade, porque provavelmente é a dela, ela ter dito. Aí a gente
ficou assim, embasbacada. E depois mas isso pra ela deve ser a realidade dela. Então pra ela é real e acabou-se. E pra muita gente deve ser também. Mas aí tem outras e outras pessoas que falam de maternidade, que falam de maternidade real. E a gente não precisa nem ir nos livros pra saber disso. Tem muitos perfis de Instagram. Tem inclusive uma professora minha. Certo. E que tem um perfil de Instagram, fala sobre as 2 filhinhas dela, e todo o processo do mestrado, do doutorado. Ela era professora universitária, ela fez tudo isso encarando as 2 filhas que ela teve no processo. Uma das meninas tem diabetes, então é toda uma vivência assim bem, sabe, cheia de conflitos e de situações. E ela também tem certos privilégios que ela sabe que tem. Ela tem um marido participativo, ela tem uma família que ajuda, ela tem uma situação financeira estável. Então ela sabe que ela vem desse lugar, entendeu? É isso que eu acho legal também. Entendi. Ela dá dicas, mas sabendo do local que ela vem. E que tem gente que não vem desse lugar. Nem todo mundo sabe. Assim, eu acho que nem todo mundo com a experiência da paternidade, da maternidade, nem todo mundo tá pronto para ter um filho, sabe? Demora assim. A gente nunca sabe quando a maturidade chega, né? A gente sabe que o relógio biológico manda, tal. Mas nem todo mundo acho que tá muito pronto para estar perto, né, do filho em todos os estágios da vida, né? A gente meio que acaba aprendendo no meio do caminho. Entendeu? E por mais que a gente se revolta, a gente sempre acaba sendo igual ao nosso pai, à nossa mãe. Pois é. Não sei, é porque desse assim, ponto de vista privilegiado, eu acho que é muito fácil dizer que maternidade é fácil tendo alguém que cuide, né? Tendo babás ou uma família que dê apoio. Porque um dia eu fiquei... Agora a gente ficou falando só de maternidade, né? Mas um dia eu lembrei que eu fui pra emergência. Sim. E eu estava me sentindo muito mal, porque eu estava sozinha, né? Eu saí da escola, do trabalho e fui pra emergência sozinha. Só que daí eu vi uma mãe com um filho nos braços. Aí eu perguntei pra ela se o filho estava doente e tal. E ela, não. Eu que tô doente. Ixi. Aí eu fiquei muito chocada, porque ela não tinha com quem deixar o bebê. Ixi. E foi pra emergência doente com o bebê no braço. Aí eu, nossa senhora, se eu pudesse, eu ficava com o menino dessa mulher. Mas eu também tô doente. Aí, que complicado, caramba. Eu fiquei pensando. Ou seja, né? Essa mulher da Flip como é que se diz? Essa outra mulher, realidades bem diferentes, bem gritantemente diferentes. A gente nunca sabe o que pode fazer até passar por essa dificuldade. Mas eu não sei, porque eu já passei por tantas vezes uma coisa. Vou complementar com esse daqui. Não sei se está pegando. Não está pegando por igual, mas vou complementar uma coisa que interessante. Como o meu trabalho é de turno, né, então isso sempre me deu muita oportunidade de levar minha filha para o médico, para tomar vacina, para fazer um monte de coisa. E uma coisa interessante é que, assim, eu vejo a maioria das pessoas que aparecem são mães acompanhando seus filhos. Não tem muito pai. Aí às vezes as mães olham assim, né, olham assim pra mim como se fosse um ET. O que ele tá fazendo aqui? Aí teve uma vez que a mãe chegou assim, tá vendo? Tá vendo? Mas assim, eu acho que todo mundo tem que ser presente. Mas é raro, sabe por quê? Porque quando a gente vai entregar os boletins dos pais, aí a gente fica numa mesinha de professores pra receber os pais e falar, né? Olha, eu apenas discordo de uma coisa. Eu acho que não é raro, eu acho que é obrigação. Isso que é o problema, né? Entendeu? Assim, tem que ser... Aí é muito mais mãe também, na escola, tá sempre. Entendeu? Eu acho que é obrigação. Né? Igual a mãe, o pai também tem que estar lá. Com certeza. Assim, até pra preparar, pô. Você dá uma mensagem
passar um exemplo mais pra frente, entendeu? Uhum. Assim, você ajudar as coisas, você coloca pra dormir, sabe? Dá um banho, faz as coisas. Porque não é ajudar, velho. Assim, é você fazer a coisa igual. Fazer a sua parte, né? É fazer a sua parte. Ajudar é uma pessoa de fora. Entendeu? Papai tá ajudando. Não é ajudar, pô. Você tá fazendo sua obrigação, cacete. Entendeu? Pois é, tem um professor lá na escola que ele chega dizendo: ai, dormi bem pouquinho porque fiquei com meu filho até 3 horas da manhã enquanto a mãe descansava. Sim. Aí tá certo, né? Porque assim, não é que merece biscoito não, mas ele tá fazendo a parte dele, né? Precisa fazer, né? Porque a mulher também cansa enquanto ele tá trabalhando, ela tá em casa cuidando, então quando ele chega, ele meio que rende ela, enfim. Tem que deixar dormir. Não que seja fácil, mas, né, já que tem o filho, tem que cuidar. Ninguém tá dizendo que é fácil. Nunca é. No caso, a gente nunca põe as coisas. Assim, os filhos nunca são nossos, né? Assim, a gente só mostra as coisas e ele ou ela vai ter que enfrentar o mundo do jeito que tá. E como é que é pensar e como tu tem filha, né? Tem um filho. Tua filha vai encarar o mundo como ele está hoje. Meu Deus. Entendeu? É preocupante, de verdade. E faz você repensar muita coisa de como, assim, você tá passando um exemplo, né? Uhum. Mas você pensa, será que é mais interessante? Será que seria interessante? Mais interessante não. Será que seria interessante para ela encontrar pessoas que se comportam como você se comporta, como homem? Entendeu? Você repensa, é aquele negócio que você repensa o seu comportamento, sabe? Você repensa muitos pontos de vista seus, sabe? De você ouvir mais, você conversar mais, sabe? Tudo bem que você... a gente nunca trata as pessoas igual, né? Assim, a gente não... Quando tá no meio, por exemplo, no trabalho a gente tem muito mais homens que mulheres lá. É bem diferente a forma como a gente trata entre nós homens e como se trata com as mulheres lá, entendeu? Sim. Como é que a gente vai tratar isso mais na frente? Como a gente educa essas mulheres, essa nova geração que tá chegando aí, para enfrentar essas dificuldades de pessoas que acham que pelo gênero quer tentar definir que seja melhor ou pior. Será que é melhor ou pior mesmo? Pois é. Entendeu? Sabe? Será que não é cada um que pode alcançar o seu potencial? Bom, a conversa sempre foi muito proveitosa, tá? Assim, é um assunto que rende bastante, tá? Eu espero que toda essa conversa, toda a conversa que tivemos aqui, tá? Continue aqui nos comentários. Vou deixar aqui justamente na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o link para o canal dela, que também é muito interessante, tá? Até pra gente ver e conhecer outros pontos de vista de outras mulheres muito capazes, tá? E lembrando que eu esqueci de falar antes, que eu e uma amiga de um outro canal, Marina, a gente criou um podcast com o nome do projeto, que é Um Teto Todo Delas. Muito legal. Convido vocês a assistirem, eu vou pedir para ele deixar o link abaixo também. E eu agradeço o convite do vídeo, foi muito bacana mesmo. É sempre bom. Fazia tempo, faz muito tempo que eu tava tentando insistir e arrumar um tempinho pra fazer isso. É verdade. Ela é muito ocupada, tá? Assim, ama o que faz, mas assim, ela é muito ocupada, você não faz ideia. Pois é, a gente vai arrumando mais coisas, podcast, não sei o que. Tranquilo, olha, muito obrigado. Se inscreva no canal, por favor, vão no canal dela, se inscreva, comente muito, viu? Até mais, tchau, tchau. Tchau.